Em 1 João 3, versículos 19 e 20, diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Lembra que a gente falou alguns dias aqui sobre juízo interior e que a gente também falou, né, deu a explicação sobre os pensamentos intrusivos, né, que são aqueles pensamentos que a gente não gostaria de ter, mas que eles acontecem, eles nos acometem, eles surgem dizendo coisas que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Quando a gente está lidando com a nossa consciência, muitas vezes, ela coloca pra gente sofrimentos terríveis. Então, nós sempre ficamos naquela situação de pensar que estamos sendo condenados, né? A consciência pesada faz com que a gente tenha o sentimento de condenação. E a gente precisa lembrar que nem sempre aquilo que a gente está ouvindo na nossa mente é o Espírito Santo nos falando. Então, é importante nós começarmos a entender quando é a nossa mente nos falando, nos cobrando, sendo intrusiva, e quando é realmente o Espírito Santo falando. A gente precisa se conhecer muito bem, ter esse fortalecimento da nossa identidade, reconhecer quando nós temos uma mente obsessiva, que traz pensamentos intrusivos, que traz esse juízo interior que nos cobra a todo momento, para que a gente possa reconhecer quando é a nossa mente nos cobrando, nos imputando até autopunição, sabe, às vezes, e quando é o Espírito Santo falando. A gente precisa diferenciar. Uma das coisas que nos ajuda muito é realmente reconhecer a nossa identidade, saber o que faz parte de nós, da nossa natureza humana e que a gente pode buscar ajuda. E um outro ponto muito importante é lembrar que Deus é amor. E, inclusive, a maneira com que Ele nos corrige é em amor. Quando a gente tiver dúvida sobre isso, leia o Novo Testamento, veja a passagem de Jesus enquanto homem aqui pela terra, veja como Jesus corrigia. É sempre em amor. A correção de Jesus é aquela que não deprecia, é aquela que não é uma cobrança, mas é aquela que é instrução. Então, nós precisamos nos abrir a entender o que é consciência pesada, que é aquela que na realidade até nos faz fugir de Deus. Eu me sinto com a consciência pesada, o que eu faço? Eu me escondo. E é errado, né, gente? Porque Jesus veio pelos pecadores. Somos os doentes que precisam de médico. Então, já foi dito isso aqui, inclusive, no devocional terapêutico. Os doentes precisam de médico. Então, eu preciso reconhecer isso em mim. Primeiro, não fugir de Deus. Se eu sentir que fiz algo errado e que eu estou com a consciência pesada, é nesse momento que eu mais preciso me aproximar dele. Porque a gente fica com aquele sentimento de vergonha, enfim, um monte de sentimento que bagunça toda a nossa relação com Deus, mas é nesse momento que a gente precisa se achegar mais a Ele. A consciência pesada, muitas vezes, ela vem por traumas, ou por coisas da nossa educação, por fatores da nossa educação. Se tivemos uma educação muito punitiva quando errávamos, se tínhamos os castigos muito severos que nos eram imputados para qualquer coisa que a gente falhasse. Então, nesse trecho, João nos lembra que a nossa consciência não é o Espírito Santo falando. A nossa consciência, ela traz muitos artifícios, muitas vivências, muitos traumas, muitos conceitos lá da nossa criança vindo aparecer aqui, tomando conta da situação, esse inimigo interno, esse juiz que fica nos acusando muitas vezes. E lembrar que Deus tinha tudo para nos julgar, mas Ele nos amou, Jesus veio por isso. Então, trabalhar esse olhar, nós precisamos trabalhar esse olhar para nós, para entender coisas simples do dia a dia, até mesmo nas mais complexas que a gente acaba vivendo, se nós estamos ouvindo realmente o Espírito Santo ou se nós estamos ouvindo a nossa mente, a nossa consciência. Aqui na minha Bíblia de Estudo tem um exemplo assim, muito fácil de entendimento, falando, por exemplo, sobre mudanças de hábito, que às vezes a gente acaba nos condenando por ela. Eu vou ler para vocês esse trechinho. Nossa consciência costuma acusar mudanças de hábitos. Por exemplo, se você estiver acostumado a ir semanalmente à igreja e numa semana qualquer ficar em casa ou sair para passear com sua família, é provável que a sua consciência o acuse de estar pecando. A palavra de Deus, de fato, nos orienta a não perdermos o costume de frequentar as reuniões, mas jamais estabeleceu uma lei sobre nunca faltar. E assim, por medo da condenação, talvez estejamos deixando de fazer coisas boas, como cuidar da nossa vida familiar, por exemplo, só para não dispararmos o alarme da consciência que não é perfeita. Então você vê um exemplo simples, e aí a gente pode, através dele, começar a fazer essas associações. Será que, de repente, a gente, por ter uma obsessão, talvez por compromisso ou responsabilidade, ou com medo de punição por algum motivo, aquela criança que sofria movimentos punitivos, que se tornaram traumáticos, e eu fujo dessa punição, então eu coloco a paternidade terrena na consciência,
como a paternidade divina, e aí eu fujo de uma punição de Deus porque eu acredito que Deus vai me castigar, vai me bater, vai me dar punições severas, como talvez eu pude ter um dia. Ou eu nunca tive punição para nada, sempre precisei me virar e no crescer, no me tornar adulto, eu coloquei imposições para mim com relação a ser assertiva com as coisas, e quando foge daquela regra que eu instituí em mim, por talvez ter olhado, aprendido com um exemplo externo, ter me comparado com alguma família que tinha um pai mais presente na educação, uma mãe mais severa, enfim. Será que as minhas experiências que formam a minha consciência, elas não estão trazendo para mim uma autopunição, uma voz na consciência que me confunda, fazendo com que eu pense que é o Espírito Santo de Deus falando para mim, quando na realidade é a minha consciência, através das minhas experiências de vida, que está me julgando e condenando? Então é sempre bom a gente tratar a nossa mente, lembrar do princípio básico que eu uso aqui para esse grupo, que é Romanos 12:2, renovação da nossa mente. Deus nos instruiu sobre isso. Deus nos trouxe permissões enquanto seres humanos, através das profissões, né, psiquiatras, terapeutas, psicólogos, enfim, um médico, né, a cuidar da nossa saúde mental, a entender o que mexe com a nossa saúde mental. E a nossa consciência, como voz de juiz acusador, muitas vezes pode sim fazer com que nos tornemos confusos ao ouvir a voz do Espírito Santo. Então, fazer essa distinção, como? Cuidando da nossa mente, nos conhecendo amplamente, cuidando muito bem de entender, saber quem somos, para identificar quando é a nossa consciência, pelas nossas experiências, e ter um relacionamento cada dia mais íntimo com Deus, falar cada dia mais com o Espírito Santo, para reconhecer a voz dele, diferente, separado do que é a minha consciência, o meu juiz interior, e o que é o Espírito Santo de Deus falando comigo.